Voltando para mais um vídeo aí de correção do projeto. Hoje o tema é transtornos mentais, desafio da saúde pública brasileira no século XXI. Como alguns já sabem, há um sorteio de correção dirigida aqui no canal para os usuários que mais participarem do projeto. E esse aqui é o texto de um deles. Vamos lá. Nos últimos anos, com a popularização do uso da internet, os transtornos mentais passaram a ser bem mais discutidos no Brasil. Felizmente, influenciadores digitais como o youtuber Whindersson Nunes e usuários comuns têm compartilhado suas experiências enquanto enfrentam tais problemas. Porém, apesar dos avanços, é evidente que ainda há diversos desafios à plena valorização da saúde mental brasileira no século XXI. Entre eles está não só a abordagem equivocada do tema, mas também o investimento insuficiente do Estado nesse serviço. Bom, não existe vírgula antes de mais também. Em primeiro ponto, eu gostaria só de parabenizar que o parágrafo está perfeito. Eu não sei se vocês perceberam, mas todos os períodos batem, há uma contextualização, há uma afirmação passando para a realidade brasileira e há a apresentação dos pontos de causa. Eu só queria aproveitar para fazer uma ressalva, que eu achei um pouco prolixo esse período de contextualização aqui, ó. Não precisava dessa parte, ó. Felizmente, influenciadores digitais como o YouTube e usuários comuns têm compartilhado suas experiências enquanto enfrentam tais problemas. Isso aqui não vai acrescentar em nada na ideia do texto. Aliás, não acrescenta. Poderia até acrescentar, se fosse o caso. Mas aqui não acrescenta, não tem pra quê. Elas não vão fazer diferença na argumentação. Talvez você pudesse utilizar isso aqui lá no seu desenvolvimento, mas aqui não precisa. E tá aqui, ó. Separei a tese certinha, nada mais que um resuminho aí da introdução da pessoa. Vocês podem perceber que a tese está perfeita, né? Que a pessoa correlaciona, né, o avanço da internet ao aumento sobre a discussão, né, a difusão sobre os problemas mentais, que até então não eram discutidos, isso é um fato, né? Hoje em dia, inclusive, há uma falácia no que diz respeito que as pessoas estão simplesmente inventando problemas, blá blá blá. Não é que as pessoas estão inventando problemas. As pessoas finalmente estão discutindo e descobrindo que existe o problema mental, né? Então, assim, é muito importante essa correlação que a pessoa fez aqui em relação a esse tema. Dizer sobre as problemáticas dos transtornos mentais na atualidade está intrinsecamente ligada ao fato do avanço da internet, né? Ao fato da popularização da doença, onde a gente está conseguindo ter mais acesso e mais alcance das informações relacionadas a esses transtornos. Depois ela vem aqui, ó, e afirma que o desafio que ela vai falar na tese é a questão da valorização, ou seja, por mais que a gente tenha avanço, ainda possui alguns detalhes, né, alguns entraves aí nessa sociedade que impedem que o desafio de se contornar essa doença seja sanado aí na saúde pública brasileira. Então aqui ela apresenta os pontos de causa, né, que é a abordagem equivocada do tema, ou seja, provavelmente ela vai falar isso no primeiro parágrafo, e no segundo ela vai falar sobre o investimento insuficiente do Estado nesse serviço. Eu só queria fazer uma ressalva nesse ponto aqui. Eu não sei o que você vai discorrer no seu parágrafo, porém, é muito perigoso o que você está falando aqui. O Sistema Único de Saúde, se eu não me engano, pelos CAPs, eles são referências no tratamento de doenças psíquicas, de transtornos mentais. A gente é referência mesmo no mundo, então cuidado com esse negócio de tentar problematizar o Estado aqui nesse tema. Eu acho que a pessoa que está escrevendo esse texto, ela provavelmente nunca visitou, né, nunca buscou um tratamento público em relação a transtornos psíquicos, enfim, transtornos mentais. Porque até psicólogo você consegue com facilidade no SUS, né? Se quiser parar de fumar, qualquer coisa que você quiser, depressão, a gente tem um ramal próprio para isso. É só uma dica mesmo, cuidado, porque o Estado nesse tema aqui, ele é muito bom, ele é muito presente. Não é essa a problemática principal, não. Mas vamos lá. Em uma primeira análise, convém ressaltar que esse debate é considerado um tabu em certos núcleos sociais. Tal pensamento contribui para a disseminação de um nocivo preconceito contra os portadores de transtornos mentais, denominado psicofobia. Como consequência, muitos deles têm de enfrentar as dificuldades sozinhos. Um exemplo disso é quando a depressão é tratada como uma frescura e não como uma doença, o que leva alguns ao isolamento e, com frequência, ao suicídio. Portanto, caso não haja uma urgente conscientização social, os males dessas enfermidades continuarão sendo agravados. Mais uma vez, um parágrafo muito bem escrito, as ideias estão muito bem desenvolvidas, eu entendi o seu raciocínio, você tem uma sequência lógica muito boa mesmo. Eu só queria dar uma diquinha em relação à sua estrutura. Não tem nada de problemático nela. Eu só acho que você está sendo um pouco prolixo no seu texto. Você pode dar uma enxugada nele. Por exemplo, se você reparar aqui, você gasta quase 4 linhas, né? 3 linhas, arredondando tudo aí, para introduzir uma ideia que você poderia introduzir em uma linha de tópico frasal. No sentido de quê?
Perceba que se você unir esses dois períodos, você consegue simplesmente elaborar um tópico frasal direto. Você poderia simplesmente reescrever assim, ó. Em uma primeira análise, convém ressaltar que o preconceito em relação aos transtornos mentais está intrinsecamente ligado à ausência de debates nesse assunto. Ponto. Você fez um tópico frasal, você juntou essas duas ideias, você vai apresentar o que você vai desenvolver no seu argumento, e aí poupou mais 2 linhas. Em uma linha você simplesmente está falando que você vai falar em 3 aqui. Então, presta atenção que quando eu indico para utilizar tópico frasal na estrutura, não é por capricho. O tópico frasal ele é justamente para isso. Você vai jogar a ideia que você vai discorrer num parágrafo de forma simplificada. Além disso, mais uma vez voltando à estrutura, perceba que a sua contextualização ela está vindo depois dessa afirmação aqui, depois da apresentação da consequência. Se você tivesse apresentado um dado aqui em relação ao que a população brasileira acha de transtornos mentais, ou qual é a porcentagem da população brasileira que já visitou um psicólogo ou um psiquiatra, sei lá, qualquer dado relacionado a isso, você poderia ter apresentado logo depois desse tópico frasal que eu acabei de apresentar. Então, você consegue perceber que não é só questão de capricho você obedecer essa sequência que eu falo aqui. É porque o raciocínio se dá dessa forma. Primeiro você apresenta uma ideia, que é o tópico frasal, depois você apresenta uma contextualização, que é para você fundamentar o problema que você vai apresentar, depois você desenvolve como que essa contextualização, ou seja, como essa origem, ou como esse dado, ou como esse fator histórico, seja lá o que for que você escolha, como que ele vai se desenvolver na problemática, né? Que no seu caso você está apresentando uma contextualização que diz respeito à ausência, né? ao isolamento, que eu acho que poderia ter sido muito mais forte se tivesse sido um dado ou se tivesse sido alguma informação que comprovasse de maneira científica que a população brasileira não procura o devido tratamento, que tem preconceito contra isso, e aí como consequência você ia falar que isso acaba fazendo com que os portadores dessas doenças enfrentem sozinho, né? O que é uma grande problemática quando a gente está falando de transtorno mental. Aí você arremata ele perfeitamente, dizendo aí que a importância da conscientização social. O seu parágrafo está muito bem escrito. Eu só acho que você deveria se atentar um pouco mais à questão do tamanho do texto e à questão da sua sequência. Mas eu não quero te engessar não, cara. Escreve do jeito que você se achar mais seguro. É só uma dica mesmo que eu estou dando aqui. Vamos lá para o próximo. Ademais, é preciso considerar que a desvalorização da saúde mental não ocorre somente entre a população. Há uma carência de recursos governamentais destinados a essa área, devido à ideia errônea de que ela é menos importante do que a saúde física. Por conseguinte, o tratamento de transtornos mentais em postos públicos é constantemente ineficaz. Logo, enquanto o Estado não intervir de forma mais responsável, os portadores de doenças mentais terão de recorrer à iniciativa privada, ou, se não tiverem condições financeiras, ficarão sem um atendimento adequado. Vamos lá. Mais uma vez. Tá aqui, ó. O seu tópico frasal tá pronto. Bota um ponto aqui. É isso aqui que você vai falar. Depois você parte para cá. Há uma carência de recursos governamentais destinados a essa área. Aqui poderia ser uma contextualização, né? Isso aqui eu poderia estar pintando tudo de roxo. Você está dizendo que há uma carência nos recursos governamentais e que isso é devido à ideia errônea de que ela é menos importante do que a saúde física. Como que você chegou nessa ideia? Como que você tirou nessa conclusão de que o governo não investe nessa área, porque para ele a saúde física é mais importante do que a saúde mental? O que o Estado está falhando com a gente não é no oferecimento do SUS. Ao meu ver, né? Ele está falhando mais com a gente na questão da divulgação, na propagação da importância de se cuidar da saúde mental. Eu acho que está faltando isso nas escolas, entendeu? Está faltando, a população precisa aprender que procurar um psicólogo, um psiquiatra não vai fazer de você um doido, ou não é motivo para você se envergonhar. Como eu já disse, da mesma forma que a gente cuida do físico numa academia, a gente tem cuidado psicológico num psicólogo, né? É essencial. Até um psicólogo precisa de psicólogo. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas os psicólogos têm psicólogos, porque psicólogo é uma coisa boa. É tão bom que até o psicólogo tem psicólogo. Saca? Eu não tenho mais nada que falar aqui não. A sua sequência lógica, o seu raciocínio tá legal, porém aqui você falhou justamente por apresentar uma coisa que não faz sentido. Um tipo de ideia que está relacionado ao assunto, mas não tem força para defender o que você está querendo. E aí você conclui, né, que se o Estado não investir de forma mais responsável, os portadores de doenças mentais terão de recorrer à iniciativa privada. Olha, mais uma vez, não faz sentido. Ficarão sem um atendimento adequado? Se você está querendo dizer que a problemática do transtorno mental no Brasil é devido ao Estado não conseguir suprir a demanda de doentes, de pessoas, de pacientes, o que não acontece e que também não tem dado para comprovar isso. Vamos lá, vamos passar para a conclusão.
Diante desses aspectos, percebe-se que a saúde mental brasileira demanda tanto uma visão mais empática da sociedade quanto uma atuação mais competente do Estado. Por isso, além de destinar uma verba maior ao tratamento de impostos públicos, o governo federal deve, em parceria com o Ministério da Saúde, implementar o programa Mãos Dadas. Serão vinculadas nas redes sociais campanhas publicitárias que incentivem o diálogo acerca dos transtornos mentais, a fim de combater a psicofobia e fomentar o apoio aos portadores de tais doenças. Assim, o Brasil será um exemplo de como lidar com esse tema no século XXI, e as pessoas não terão vergonha de compartilhar suas experiências, como faz o Whindersson Nunes. Como fez, né? No caso, você está se referindo a um passado, ou seja, uma matéria, algo que ficou famoso então é passado, como fez o Whindersson Nunes. Show! O parágrafo está perfeito, você sabe o que você está fazendo, só precisa aperfeiçoar mais. Outro ponto que eu percebi aqui é que aqui você primeiro fala sobre a questão do preconceito, né, em relação ao tema, e aqui você fala sobre a falta de investimento. Aqui na sua proposta de intervenção, você primeiro apresenta uma proposta de intervenção relacionada ao investimento do Estado e depois você fala sobre a conscientização da população. Em relação ao ponto do preconceito, sim, é um grande ponto. É essencial você falar sobre isso. A população brasileira tem muito preconceito contra esse tipo de tratamento. A gente está falando de uma geração, pelo menos a minha, de uma geração fruto de uma outra geração que não sabia sobre a terapia, que não sabia sobre o psicólogo. A gente está numa realidade onde a gente vai ter um boom de pessoas doentes psicologicamente, porque a gente não foi criado sabendo da importância de se tratar, ou de se desenvolver, ou de se fortalecer a mente com esses profissionais, saca? Até hoje ainda há esse costume de achar que quem vai procurar psicólogo ou psiquiátrica é gente doida. Então, assim, muito pertinente você ter falado sobre essa problemática. Eu só acho que ficou um pouco fraco em relação ao Estado, que o Estado ele tá aí, falta mesmo a divulgação, falta mesmo a gente quebrar esse preconceito para vencer essa problemática. No mais é isso, sua redação tá muito boa. Vou passar aí para pontuação. Bom, já aqui no site, vamos passar aí para a ferramenta de pontuação. Na competência 1, foram poucos erros, então eu vou dar 200. Na competência 2, eu achei os argumentos foram muito bem apresentados, a estrutura foi muito bem apresentada. 200, não tem nem o que falar. Na competência 3, eu vi uma problemática ali na questão do Estado. Houve uma tentativa ali de se culpar o Estado, de se argumentar que o Estado tinha uma problemática, mas não foi nada suficiente, assim, nenhum contexto, nenhum dado, nada que pudesse de fato ter comprovado aquele raciocínio ali. Então eu vou dar 160. Na competência 4, eu não tenho que falar, tá perfeito, né? Todos os parágrafos, todos os períodos, todos iniciados com os devidos conectivos, sem repetição, perfeito, 200. Na competência 5, o problema apresentado no segundo parágrafo de desenvolvimento, que era a respeito do Estado, né, do papel do Estado, do investimento do Estado, não está definido na proposta de intervenção. Qual investimento? Onde que falta? Falta clínica? Falta o quê? Tem que criar mais espaços? Tem que ampliar o CAPS, que já existe? O que precisa ser feito nesse assunto? Então, quando a gente está culpando o Estado de não oferecer apoio à demanda populacional, então a gente tem que verificar, como assim não está conseguindo dar conta? Falta ambiente, falta clínica, falta atendimento, falta profissional, o que falta? Então não tem como a gente apresentar uma proposta de intervenção para um problema que não foi debatido. E mesmo que fosse debatido, eu não vejo nada aqui na proposta de intervenção em relação a isso. Então eu vou dar 160 também, vai ficar em 920, né, sua redação. O seu texto é um texto acima de 880 com certeza. Hein? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da correção e aguardem para os próximos vídeos. Não se esqueçam de se inscreverem aí no canal e tchau, tchau.